Lula vaiado e aplaudido, né? Eu preciso dizer. O Glailton Cordeiro está dizendo aqui, pô, o cachorro querendo participar do programa. O cachorro está lá embaixo, lá na rua, não estou nem vendo, não é aqui em casa, não. O nosso aqui de casa está quieto até agora. Lula vaiado e aplaudido também. Mas, vamos lá. Andreasa, fiscal de manifestação, de eventos, percebeu que as vaias se impuseram aos aplausos ao presidente Lula. Isso aconteceu no evento da Marcha dos Prefeitos. Todo ano tem. Os prefeitos vão a Brasília, se reúnem e o presidente da República geralmente participa desse evento. Eu preciso dizer que me parece que o presidente Lula está muito mal assessorado, muito mal preparado, uma palavra que eu odeio, muito mal brifado sobre o que encontrará nos locais aos quais comparece. Uma quantidade enorme de ministros. Caraca! Tem Rui Costa, tem Márcio Macedo, tem Gleisi, um monte de ministro que transita na área política, né? E me parece que Lula não é preparado para esse tipo de evento para o que vai encontrar. O que Lula encontrou ontem, nessa reunião de milhares ou centenas, né, de prefeitos em Brasília? Ele encontrou um grupo de eleitos no ano passado que, na imensa maioria, lhe deve nada ao governo federal. Aliás, foram eleitos numa eleição negligenciada por Lula. A eleição em que o Centrão lavou a égua, o chamado Centrão. O PSD de Gilberto Kassab, o PP, o Republicano. Esses caras estão no Brasil profundo, menos por convicção, talvez mais por oportunidade mesmo, estão mais ligados à oposição, certo? E dependem pouquíssimo do governo Lula. E foram eleitos pelo orçamento secreto. Eu fico muito à vontade para dizer isso, porque apontei que o grande vencedor da eleição municipal de 2024 fora o orçamento secreto. O instituto desse financiamento via emendas parlamentares para a eleição dos candidatos dos donos do parlamento. Os grandes vencedores das eleições foram os Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre, Arthur Lira, Vilmar Nascimento. Esses foram os grandes vencedores da Gilberto Kassab. E o governo foi partícipe da manutenção do esquema do orçamento secreto. Né? Isso que eu repito, ter sido um imenso projeto de financiamento com recursos públicos, via emendas parlamentares, via, portanto, orçamento secreto, financiamento de candidaturas Brasil adentro. Os caras garantiram, o ano passado foi basicamente isso, garantiram os suprimentos em termos de emendas parlamentares, garantiram a liberação de bilhões de reais, e aqueles que controlavam autoritariamente a distribuição das emendas parlamentares ganharam tudo. Essa galera que foi a Brasília na Marcha dos Prefeitos. É óbvio, portanto, que haveria hostilidade ao governo Lula. O ponto é o seguinte: vaiado ou não, mais ou menos vaiado, para além de não ter sido preparado para a plateia que encontraria, importa a forma como Lula reage. Muito experiente. Não é alguém que, em condições normais, históricas, sentiria o peso da vaia. Porque o ponto é a fragilidade em que se encontra o seu governo, em que se encontra o governo Lula. Por que Lula reagiu? Andrés, Lula reagiu? Ele não foi dizer
que nunca na história dos seus governos um prefeito, um governador deixou de ser atendido por ser de oposição, por não gostar dele. Essa fala claramente foi uma resposta às vaias que recebeu. Estou aqui diante dos meus de uma quantidade significativa de pessoas que não estão comigo, e eu vou responder a isso de que maneira? Poderia ignorar e fazer o seu discurso, tocar em frente, mas não, disse, as questões partidárias, ideológicas, porque você não está comigo, nunca impediu que o meu governo atendesse as demandas dos municípios e dos estados. É uma passada de recibo, né? Escutou as vaias, não esperava, se incomodou, a casca já não está mais grossa como antigamente, porque, bem, a impopularidade está aí, né? A reação de Lula às vaias expressa, sob a minha leitura, uma exposição de fragilidade. Porque nessa altura, vamos lembrar como começou, como terminou o ano passado, e como começou o ano de 2025, como acabou 2024, como começou 2025. O ano da colheita, não era isso? Para Lula. Seria o ano, mais um, porque 2024 já era para ser também o ano da colheita e não foi. Não se considerou a hipótese de que a plantação tenha falhado, não tenha vingado. Né? Mas esse seria o ano da colheita. Na cabeça de Lula, o governo haveria um problema de comunicação que ele arrumaria com a chegada de Sidônio Palmeira, e que esse ano véspera do eleitoral, haveria uma grande colheita daquilo que fora plantado. A frustração é muito óbvia, a fragilidade é muito óbvia, porque todas as crises que houve, um desgaste muito grande, a popularidade caindo, quando imaginavam que a popularidade reagiria, e, bom, em algum momento reagiria mesmo, porque também não se cai para sempre, quando imaginavam que a coisa melhoraria, veio esse escândalo da roubalheira dos aposentados e pensionistas, né? A partir da tomada do INSS, da blitz, do encampamento do INSS por associações sindicais, porque foi isso que aconteceu. E aí, a pancada é muito grande. O governo não consegue sair de crise. Quando ele acha que está colocando, sabe, aquele mar de ondas gigantescas, em que você está... Quando você engolfado, você vai lá no fundo, aí quando você acha que está chegando perto da superfície para botar a cabeça para fora, vem uma outra onda e te puxa para baixo. O desgaste é muito grande. Então, essa reação de Lula ontem, a fala de Lula, o semblante é de alguém que está realmente cansado, que esperava estar em outro lugar, tem uma frustração, um sentimento de ingratidão também, não entende incompreensão sobre o público para o qual falava de novo. Né? No passado, tinha a maioria dos prefeitos consigo, numa lógica de gratidão, isso acabou. Cara. Esses caras não dependem do governo federal, dependem menos do governo federal, sob a mesma lógica da autonomia perversa do parlamento, tem a ver com as emendas parlamentares. Lula não entende o público para o qual ele está falando, então são sucessivas frustrações, fica muito claro